Oi gente, tudo bem? Esse é o quarto episódio Depois da Sessão, o programa em que eu, Bruno Tavares, e eu, Thaís Lourenço, falamos sobre aspectos do cinema mundial aqui no YouTube do Cinemascope TV. E seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, devido à pandemia do coronavírus, excepcionalmente esse mês a gente não reuniu a nossa equipe para poder fazer a gravação. Por isso que você está vendo eu aqui da minha casa e a Thaís da casa dela, gravando essa introdução para vocês, justamente porque nós estamos evitando esse tipo de aglomeração. Espero estar juntos com vocês em breve. E é por isso que a gente está aqui da nossa casa, e a gente vai falar daqui da nossa casa para casa de vocês, sobre dois diretores e autores muito importantes para a história do cinema, que é o Alfred Hitchcock e o Guillermo del Toro. Cada um à sua maneira, ambos marcaram época e possuem filmes que se comunicam de formas muito inusitadas. Aqui a gente vai analisar o filme Interlúdio do Hitchcock e A Colina Escarlate do del Toro, mas primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles. Hitchcock nasceu em Londres no ano de 1989. Criado em um lar extremamente católico e conservador, o jovem Alfred buscou nos filmes uma forma de expurgar suas obsessões. Ele começou a trabalhar na indústria cinematográfica na década de 1920, quando esta se estruturava como um negócio. Seu primeiro trabalho foi como desenhista de interlúdios para filmes mudos. Depois disso, atuou como roteirista e assistente de direção, até chegar ao cargo de diretor. Entre 1924 e 1925, Hitchcock teve a oportunidade de trabalhar nos estúdios alemães, onde conheceu os métodos de Murnau. Enquanto atuava como diretor de produção do filme The Blackguard, Alfred visitou Murnau diversas vezes e observou as soluções cenográficas de uso de câmera e de luz que o diretor alemão empregava nas filmagens de A Última Gargalhada. Seu primeiro filme como diretor, O Jardim dos Prazeres, estabelece as noções de voyeurismo que seriam tão frequentes na sua obra. Contudo, é em O Inquilino que vemos o surgimento das questões que se tornariam marcas registradas no cinema de Hitchcock: o fascínio pelo crime, a polícia mostrada como incompetente, a fixação por loiras e uma talentosa capacidade de contar histórias visualmente. Se considerarmos que a educação cinematográfica de Hitchcock começou com o expressionismo alemão de Murnau, podemos dizer que ela foi concluída quando o diretor se mudou para Hollywood em 1939. Seu primeiro filme, em solo americano, foi Rebecca, A Mulher Inesquecível, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1941. Em 1946, ele lançou Interlúdio, longa que analisaremos aqui. Dono de uma filmografia extensa, Hitchcock entrou para a história do cinema não só por sua criatividade atrás das câmeras, mas também por criar as bases dos filmes de suspense, do mundo de espionagem e do terror com animais, a maioria delas usadas até hoje. Del Toro nasceu em Guadalajara, no México, dia 9 de outubro de 1964. Foi criado numa família católica, assim como Hitchcock. Sua mãe era uma poeta amadora que tinha como hobby ler cartas de tarô, e seu pai, um empreendedor que, antes de Guilherme começar a estudar, ganhou na loteria mexicana e construiu um império. Desde pequeno, ele se atraía pela beleza do bizarro. Dando vida às criaturas mágicas, Del Toro trouxe para o cinema fantástico uma forma única e pessoal de dirigir críticas às atrocidades humanas, entre elas a Guerra Civil Espanhola. Desta forma, entre um susto e outro, a audiência pode ser conscientizada. Alguns fatos curiosos da infância do autor se encontram no gosto por animais de estimação não tão convencionais, como cobras, corvos e ratos brancos, que por vezes eram seus bichinhos de pelúcia. Além de bichinhos, Guilherme sentia atração por plantas mágicas, tanto que aos 5 anos pediu raízes de mandrágora como presente para fazer magia negra. Não seguiu pela magia, mas aos 8 anos começou a experimentar a gravação de filmes com sua câmera, e vale notar que a figura da mandrágora aparece como elemento crucial em um deles um pouco mais tarde. Outro fato curioso é que Del Toro possui uma mansão em Los Angeles que chama de Bleak House, com réplicas em tamanho real de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Regan MacNeil, a garota possuída em O Exorcista, além de uma máscara gigante de Frankenstein e passagens secretas. É lá que ele vai buscar inspiração quando precisa de ideias para uma nova obra. Seguindo a carreira de cineasta, Del Toro frequentou o Centro de Pesquisa e Estudos Cinematográficos da Universidade de Guadalajara e, em 1983, após se graduar, ele publicou um ensaio sobre os pássaros de Alfred Hitchcock. Seu primeiro longa, Cronos, estreou em 1993 e conta a história de vampiros em busca da vida eterna. O Labirinto do Fauno, sua obra mais famosa, ganhadora de 3 categorias do Oscar, a de direção de arte, melhor maquiagem e penteado e melhor fotografia,
faz parte de uma trilogia inacabada sobre a Guerra Civil Espanhola, inaugurada pela Espinha do Diabo. Outra característica notável de sua obra é a de traçar muito bem a distinção entre as criaturas e os monstros. As criaturas são retratadas de forma empática, quase com certo carinho, enquanto os monstros acabam sempre sendo os próprios seres humanos. Entre outras grandes produções em que Del Toro se envolveu na direção, produção ou roteiro, estão Hellboy, a trilogia de O Hobbit e A Colina Escarlate, que iremos discutir aqui. Em 2018, roteirizou e dirigiu A Forma da Água, ganhando os Oscars de melhor filme e melhor direção. Após conhecer um pouco mais sobre a história dos dois cineastas, é possível notar a quantidade de semelhanças. Apesar de um ter nascido na Inglaterra e outro no México, ambos vieram de lares católicos, o que gerou, em certo grau, uma criação reprimida. Além disso, os dois são articulados e gostam de mostrar em seus filmes as partes obscuras das experiências humanas, com a diferença de que, enquanto Hitchcock apenas sugere, Del Toro mostra sem medo. Os dois cineastas também apostam em narrativas visuais e preferem mostrar algo por meio da ação, ao invés de colocar seus personagens para atestarem algo em diálogos expositivos. Em entrevista ao programa Q da rádio CBC, Guillermo Del Toro falou sobre a sua relação com o mestre do suspense. Hitchcock ocupa um espaço tão importante na carreira de Del Toro que ele chegou a escrever um livro sobre o diretor inglês quando tinha 23 anos. Guilherme considera que o cinema feito por Hitchcock é muito acessível e possui efeitos emocionais que podem ser facilmente percebidos pelo público. Se no primeiro olhar seus filmes parecem um bom entretenimento, quando olhamos com atenção, eles se mostram intrincadas peças de audiovisual que, por vezes, mudaram a forma de se fazer cinema. Além disso, Alfred é o tipo de cineasta que não intimida jovens diretores, uma vez que produziu um cinema que era, por vezes, sucesso de público e de crítica. Dessa forma, Del Toro considera como um dos cineastas mais influentes de todos os tempos, se não o mais influente. Para ele, alguns diretores criam cenas que se transformam em manuais a serem seguidos, e Hitchcock é um deles. Para entender como o cinema de suspense de Alfred Hitchcock influenciou o fazer cinema de Del Toro, vale compararmos os filmes Interlúdio e A Colina Escarlate. Em Interlúdio, Hitchcock traz sua trama de espionagem para o Brasil. No final da Segunda Guerra Mundial, um espião nazista é condenado por um tribunal americano e sua filha, Alicia, interpretada por Ingrid Bergman, passa a levar uma vida desregrada. Então, ela é solicitada pelo agente do governo Devlin, vivido por Cary Grant, a retomar contato com Alexander Sebastian, interpretado por Claude Rains, um antigo amigo de seu pai. O objetivo da missão é espionar a casa de Sebastian, local suspeito de ser um esconderijo de espiões nazistas no Rio de Janeiro. Ao longo da trama, Alicia e Devlin desenvolvem um romance, mas ela também começa a se envolver com o seu trabalho. A trama contém várias características tipicamente Hitchcockianas. A inocente que acaba envolvida em uma trama de espionagem, o relógio de suspense, representado pela diminuição no número das garrafas de champanhe na festa, personagens e lugares que não deveriam estar, e belos atores, rodeados de luxo e sofisticação. Para um olhar mais atento, Interlúdio nos mostra ainda algumas curiosidades. A mãe controladora de Sebastian, por exemplo, é o ensaio do diretor que posteriormente vai resultar na personagem de Norma Bates, em Psicose. Além disso, na cena em que Ingrid Bergman analisa os rótulos dos vinhos na adega, observamos que neles existem algumas datas que não estão ali por acaso. 1934, por exemplo, é o ano de lançamento da primeira versão do filme O Homem que Sabia Demais. Já 1940 foi o ano em que Hitchcock produziu Rebecca, Uma Mulher Inesquecível, seu primeiro sucesso nos Estados Unidos, e assim por diante. Interlúdio possui ainda cenas de alta complexidade. Durante a festa na casa de Sebastian, assistimos a um take que parte de um plano geral onde entendemos a festividade e aos poucos se transforma em um close da chave única, escondida nas mãos de Alicia, que sorri. A cena em que Ingrid Bergman rouba a chave do nazista, por sua vez, contém tudo de melhor que o cinema tem a oferecer. Uma sintonia entre enquadramentos, montagem, atuações, ritmo e movimentação de câmera. É Hitchcock em sua maturidade cinematográfica. Em A Colina Escarlate, vemos a heroína Edith, vivida por Mia Wasikowska, que sonha em ser escritora como Mary Shelley, independente contra a instituição do casamento, até conhecer o misterioso aristocrata Thomas Sharp, interpretado por Tom Hiddleston. Após a morte de seu pai, interpretado por Jim Beaver, ela e Sharp se mudam para a mansão dele na Inglaterra. Ali também vive Lucille, interpretada por Jessica Chastain, irmã de Thomas. Na casa, situada em uma colina, Edith vai descobrir alguns segredos um tanto aterrorizantes sobre o passado dos irmãos. Cheio de simbolismos, A Colina Escarlate extrapola o simples arco narrativo.
buscando nos prender através dos figurinos muito bem construídos, de seus cenários e fotografia de um tom gótico, ao estilo mesmo dos primeiros livros de terror como Frankenstein. A ideia e intenção dos figurinos se mostra ao longo da obra de maneira muito clara e de forma a compor o enredo. Thomas, o amado misterioso, é todo coberto de preto, enquanto Lucille, sua irmã, de vermelho, cores da violência que representam perigo, pecado, arrependimento e passado. Edith, a mocinha da história, usa sempre tons dourados e marrons, de maneira aconchegante e aristocrata. Ela também utiliza cores brancas, que remetem à sua pureza. A psicologia das cores esbarra até na questão geográfica da obra. Enquanto a América é dourada, a Inglaterra se veste de tons azuis e verdes. Interessante perceber que Edith aparece como uma borboleta, que vai para a colina escarlate para ser devorada pelas mariposas. Suas vestimentas representam o extremo oposto às vestes de Lucille. Enquanto Edith é solar e usa tons claros, Lucille é noturna e utiliza tons escuros. Além disso, o excesso de panos nas vestimentas de Edith fazem com que ela pareça sempre diminuída. Outros elementos colaboram para essa sensação, como uma cadeira que aumenta de tamanho ao longo do filme e sua camisola, que sempre lhe dá um ar sufocado, representando a sensação de claustrofobia que ela sente na casa. Como toda obra de Del Toro, fascinado pelas histórias de terror e fantasia desde criança, o filme é dotado de simbolismos, atenção aos detalhes, beleza na construção de cenários que são parte da história e de um roteiro cheio de referências a um de seus maiores ídolos. No universo criativo dele, as questões problemáticas repousam principalmente nos seres vivos, que sob a capa da beleza podem esconder um terrível mal. Apesar de terem os plots diferentes, os dois filmes possuem semelhanças inegáveis. Os longas são belos, elegantes e seus diretores participaram de cada passo da produção. Muito disso se dá pela dedicação de Guillermo del Toro à obra de Hitchcock e a seu desejo de homenagear o diretor. No campo da narrativa, os dois filmes possuem uma estrutura semelhante à de um conto de fadas. Em interlúdio, Cary Grant é o Cavaleiro Salvador, Ingrid Bergman é a donzela em perigo, o nazista é o vilão e a sogra seria o dragão. Já em A Colina Escarlate, existe uma grande semelhança com a história do Barba Azul, que atrai as esposas para sua casa, onde existe um segredo, que acaba levando-as a um perigo mortal. Em ambos os filmes, o segredo da trama é escondido no porão das casas, e as personagens têm que descer para acessar esses locais. Tanto a adega de interlúdio quanto as caldeiras em A Colina Escarlate são protegidas por chaves muito específicas. No primeiro é a chave única, que pende no chaveiro de Sebastian. No segundo é a chave Enola, que está firmemente presa ao cinto de Lucille. Os elementos técnicos também demonstram afinidades, a começar pelas ambientações. As duas casas onde as histórias acontecem possuem uma presença forte e influenciam seus habitantes. Este ambiente opressor é mostrado em interlúdio por uma câmera que vai do plano geral ao plano detalhe em um único take. Já em A Colina Escarlate, a câmera é inquieta e está sempre em movimento. Trabalhando dentro do cinema de gênero, Hitchcock criou um suspense psicológico com personagens entrando em situações perigosas. Já Del Toro arquiteta um suspense mais tradicional e brinca de maneira característica com as fronteiras entre realidade e imaginação. Quanto aos personagens, existem mais semelhanças a serem observadas. Em ambos os filmes, as protagonistas são loiras e têm trabalhos inusitados para mulheres na época em que os filmes se passam. Enquanto Ingrid Bergman é uma espiã, Mia Wasikowska é uma escritora. As duas são jovens, inocentes e acabam caindo em uma trama perigosa. A situação em que se envolvem é ocasionada pelo mesmo motivo. Em interlúdio, o pai de Alicia foi preso por seus crimes, enquanto A Colina Escarlate, o pai de Edith morre por uma armação de Thomas Sharp. Por conta disso, as protagonistas deixam os Estados Unidos e viajam para outro país, onde a ação se dará. Alice vem para o Brasil e Edith vai para a Inglaterra. Neste novo local, as duas serão torturadas psicologicamente por mulheres e porventura envenenadas. No filme de Hitchcock, Ingrid Bergman é atormentada pela mãe de Sebastian e bebe café com veneno. Já no longa de Del Toro, Mia Wasikowska sofre nas mãos de Jessica Chastain e acaba intoxicada ao beber chá. Nesse sentido, os dois filmes se aproximam também de Rebecca, a mulher inesquecível, onde Hitchcock trabalha o personagem de uma mulher mais velha que oprime a nova habitante da casa. Falar em produção de cópias, no que diz respeito à arte, é tão complexo quanto equivocado. Os artistas, os bons artistas, sempre irão buscar inspirações, mestres e referências para produzir suas obras. Com os diretores de cinema, isso não é diferente. Parte primordial de se criar e conceber um filme é estudar, e muito, os que vieram antes de você, tanto no cinema quanto nas artes plásticas, na música, no teatro e na literatura. É a partir dessas referências anteriores e dessa bagagem criada a partir do estudo intenso
que se formam um estilo próprio. Del Toro, enquanto cineasta complexo e criativo, não é diferente. Ele buscou em Hitchcock um modelo a ser seguido, pois compartilhava com o diretor o gosto pelo suspense e pela criação de boas histórias humanas. Hitchcock, por sua vez, buscou inspiração no início da carreira daqueles que vieram antes dele, em especial no expressionismo alemão. Além disso, estava atento aos sucessos literários e constantemente lia sobre crimes e assassinatos com sua esposa, Alma Harville, como forma de garimpar novas histórias para seus filmes. Se após o estudo minucioso de obras, antigas e contemporâneas, o cineasta encontra seu próprio lugar, segundo o próprio Hitchcock, o próximo passo é a repetição, pois ela, em um autor, é a característica que gera o estilo. Del Toro presta uma homenagem a Hitchcock, muito mais do que uma cópia, pois adiciona sua pitada sobrenatural. Busca inspiração não só em Interlúdio, que é uma mistura perfeita de história de espiões e romance gótico, mas também em Rebecca, uma mulher inesquecível, assim como em outras fontes que extrapolam a obra do mestre do suspense. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente adaptou aqui. Thais e eu pensamos nesse novo modelo para poder trazer, né, o nosso conteúdo para vocês nesse período de pandemia. A gente buscou analisar esses dois filmes que são essenciais na lista de qualquer cinéfilo e também falar um pouquinho da obra desses dois diretores que são tão importantes. Bom, a gente espera que todos estejam bem, que aqueles que puderem fiquem em casa, pra gente conseguir se ver de novo no próximo mês no nosso formato original, que a gente está com bastante saudade de fazer. É isso, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, onde a gente tem conteúdos exclusivos. Aqui no YouTube, se inscrevam no canal, cliquem aqui no sininho para receberem as notificações dos novos vídeos e deixem no comentário as opiniões de vocês sobre os dois filmes e sobre as obras desses grandes diretores. A gente está sempre disposto a conversar um pouco mais, a ter novas ideias de vídeos e a discutir. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, até mais. Introdução à Montagem é um novo curso online do Cinemascope. Nele, o professor Daniel Couto apresenta um panorama sobre o processo de edição de materiais audiovisuais. Ao todo, são 25 aulas, que incluem 3 módulos práticos, onde os alunos poderão exercitar as técnicas aprendidas. Além disso, o curso oferece um certificado digital, materiais complementares e um e-book exclusivo para aprofundar seus estudos. Depois de adquirido, os alunos têm acesso permanente às aulas e ainda podem participar de grupos fechados para debater cinema. Os links para saber mais estão na descrição. Venha viver essa jornada de conhecimento com a gente.